Olá, muito bom dia. Deus abençoe sua vida de forma rica e poderosa. Está no ar o programa Hora do Milagre. E hoje nós estamos aqui num formato diferente, porque está se aproximando esse domingo, dia 8 de julho, o dia aonde nós estaremos determinando a bênção de Deus para os pobres. A Bíblia fala que Deus escolhe o pobre para que ele seja rico. E a maior pobreza que as pessoas enfrentam em suas vidas não é necessariamente a pobreza que está ligada à necessidade financeira, mas a pobreza de espírito, a pobreza na família, a pobreza no amor. Daqui a pouco eu vou mostrar para você os 10 tipos de pobreza, mas eu quero lhe provar agora, com dados, que a pobreza não é apenas algo relacionado à necessidade de dinheiro. Porque, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, os países mais ricos são os países mais propícios a ter pessoas com maior taxa de riqueza. Olha aí, países ricos têm 14,6% de deprimidos contra 11% dos países pobres. O que isso prova, amigo, amiga? Isso prova que dinheiro não é uma condição para a felicidade. Vamos colocar a próxima informação, por favor. Olha só, segundo esses dados mais precisos ainda da OMS, a taxa de depressão nos países ricos, como na França, chega a 21%. Nos Estados Unidos, 19%. E em países pobres, como China e México, olha só, 6,5% e 8%. Quer dizer, a condição social entre esses dois países é algo incomparável, esses 4 países. É incomparável. Então veja que a prosperidade financeira não tem absolutamente nada a ver com uma vida próspera em todos os sentidos. Há quem tenha dinheiro, mas não tenha nada além disso. Há quem tenha condição de morar na melhor casa, mas não pode ter uma família. Há quem tenha condição de comer o que quiser, não há limites. Pode comer o que imaginar, mas é limitado não pelo bolso, mas talvez pela saúde. Eu quero que você, amigo, amiga, entenda, a pobreza, ela pode atingir toda e qualquer área da sua vida. Vamos agora colocar para você ver aí os 10 tipos de pobreza. Coloca por gentileza, olha só. Estes são os 10 tipos de pobreza. A pobreza de espírito, a pobreza de saúde, a pobreza de amor, a pobreza de caráter, a pobreza de família, pobreza de estudo, pobreza de força, pobreza de ideias, pobreza de amizades e, por último, você pode ver aí a pobreza, então, de dinheiro. Agora, você vai acompanhar a história da Rose Martinez. Ela que era uma pobre, mas ela descobriu a riqueza através da fé. Talvez você esteja agora nos acompanhando e a sua situação seja mais ou menos como o que nós vamos mostrar aqui agora. A sua situação talvez seja essa aqui, ó, de extrema pobreza. Talvez essa tenha sido a sua realidade. Talvez esse tenha sido a realidade dos seus dias. A mesa de muita gente é isso aqui, ó. É o retrato da pobreza. Talvez a sua casa aí é o retrato da pobreza. Talvez você agora nos acompanhe e diz, não, olha, a minha casa não é nada disso. Graças a Deus eu não sou pobre. Pois é, mas talvez a sua casa não mostre essa pobreza, mas a sua família mostra essa pobreza. Olha aqui a mesa do pobre. Um pão velho, 2 ovos. Essa é a pobreza na vida de muita gente. Talvez você esteja assim, vivendo o retrato extremo da pobreza. Quero já abrir as nossas linhas para você que precisa de ajuda. Liga agora na Central Linha Amigo 24 horas, 020 7272 1010. 020 7272 1010. Você pode também enviar a sua mensagem no nosso WhatsApp. Você que acha que na sua vida há uma pobreza, você consegue achar na sua vida essa pobreza, na família, na vida sentimental,
sentimental, nas suas ideias, enfim, naquilo que nós já mostramos e vamos a continuar mostrando aqui nesse programa. Você pode enviar também a sua mensagem através do WhatsApp. É o 07903 963015. 07903 963015. Se você está fora do Reino Unido, acrescente o código 44. Agora acompanhe a história da Rose Martins, nós já voltamos. Meu nome é Rose, eu tenho 43 anos e eu era pobre. A minha pobreza não era financeira, porque financeiramente falando, eu tinha uma vida regalada. Tinha as melhores roupas, eu tinha as melhores viagens, eu tinha casas, carros, enfim. O que o dinheiro pudesse estar ali comprando, eu tinha. Realizei alguns sonhos e um deles, por exemplo, que era um sonho que eu tinha, era de casar na Polinésia Francesa. Porque eu via nas revistas aqueles artistas, né, naqueles bangalôs, overwater, em cima da água. Chegando lá, naquele paraíso, porque é algo paradisíaco, de fato. Eu bebia tanto, que eu passei todos aqueles dias bêbada. Eu bebia de uma forma desenfreada. Eu bebia tanto, eu não tinha limites. Eu era escrava dos meus vícios. Eu cheguei a usar drogas, tinha uma filha na época pequena, hoje ela tem 13 anos. E um fato muito marcante, foi uma vez que ela chamou uma amiga minha e ela abriu a geladeira e ela contou quantas bebidas estavam faltando. E ela falou: tia, né, ainda está faltando tantas bebidas para acabar. O tamanho sofrimento dela, né, por conviver com uma mãe que estava sempre bêbada. Eu era uma pessoa egocêntrica, eu era extremamente egoísta, só que eu não percebia que com o passar do tempo, tudo isso me tornava cada vez mais pobre. Do dia para a noite, meu marido faliu e nós perdemos praticamente tudo. De certa forma, o meu senhor era o dinheiro. Ele com quem eu contava. E eu já não podia mais contar com ele, porque o dinheiro já não existia mais. Aí eu passei a ser duplamente pobre. Eu passei a ser pobre de espírito e financeiramente quebrada. E quando eu cheguei na Universal, que eu comecei a participar das reuniões, que eu comecei a ouvir, que aquela palavra começou a entrar dentro de mim, e comecei a ver como eu era pobre de espírito. Eu podia ter todo o dinheiro do mundo, eu continuaria sendo aquela miserável pobre de sempre, porque o altar me fez entender que sem o Espírito de Deus, eu ia ser eternamente pobre. O altar, ele serviu de espelho para mim, para eu me enxergar. Abri mão do meu orgulho, eu abri mão do meu egocentrismo, eu fui fazendo uma faxina. Eu comecei a buscar a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é o Espírito de Deus, que é infalível, porque eu cheguei falida, né? Desacreditada, mas Deus me deu um Espírito que é infalível, me deu uma estrutura de vida que eu nunca tive. Eu sou uma nova esposa, eu sou uma nova mãe, eu sou uma mulher equilibrada, eu tenho domínio próprio. A riqueza que eu tenho aqui dentro, ela não tem preço. Aquela Rose desacreditada, hoje não, é uma mulher de visão. Aquela Rose que chegou aqui falida, hoje ela tem um objetivo de vida. Hoje eu estou vencendo, eu sou ativa. O altar me faz uma mulher forte. Hoje a Rose, ela é feliz. Hoje ela deixou essa condição de pobreza e finalmente hoje ela é uma pessoa rica com Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que se encontra numa situação de pobreza.
Olha só o que diz aí a palavra de Deus. Pode deixar na tela aí por alguns minutos, por favor, produção. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que amam? Pode manter aí na tela, por favor. Olha só, eu quero que fique aí para que você observe bem o que Deus ele diz para você. Não escolheu Deus, olha a parte que está aí em destaque, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. Veja que a Rose, ela tinha essa pobreza, na família, dentro de si. Mas hoje, realmente é rica, não apenas no bolso, mas ela é rica em tudo. Ela é rica porque ela descobriu a maior riqueza. Amigo, você que está numa situação de miséria sentimental, talvez a sua situação familiar tenha sido uma miséria, pobreza. Talvez você que agora me acompanha, a sua situação na saúde tem sido de extrema miséria, extrema pobreza. Deus escolheu você que está pobre no amor, você que está pobre na sua vida sentimental, pobre em sua saúde, pobre em sua família, pobre em seu casamento. Deus lhe escolheu para que você seja rico, para que você tenha uma família rica, para que a sua vida sentimental seja rica, para que a sua saúde seja rica. É isso mesmo. Deus não se agrada da pobreza. Não pense você que, porque Deus ele gosta da pobreza. Negativo, Deus não aprova a pobreza de jeito nenhum. Se assim não fosse, ele não teria dito isso aí. Coloca de novo o versículo, por favor. Se Deus aprovasse a pobreza, ele não teria dito isso aí, que ele escolheu os pobres deste mundo para serem ricos. Deus não escolheu o pobre para que você continue pobre. Amigo, amiga, Deus escolheu você. Você aí que está agora me ouvindo, você que quando vê esse cenário aqui, você vê o retrato da sua vida. Mostra a mesa, por favor. Talvez essa mesa aqui, é o retrato da sua vida financeira. Talvez essa mesa aqui que mostra essa pobreza, essa precariedade, talvez não atingiu a sua vida econômica, e graças a Deus que não atingiu, mas talvez tenha atingido a sua família, tenha atingido o seu coração, a sua saúde. Amigo, amiga, Deus escolheu você para que você deixe essa situação, para que você seja rico, como nós mostramos há pouco, e nós vamos mostrar mais daqui a pouquinho. Vamos ao intervalo que fala desse dia do pobre, nós já voltamos. Para quase tudo nessa vida existe um dia especial no calendário. O seu aniversário, o Dia das Mães, dos pais, o Natal, datas que marcaram o seu país, dias de santos e padroeiros. Até mesmo para os mortos foi separado um dia para celebrá-los. Existe dia reservado para praticamente tudo, só não existe para o pobre. O pobre não comemora nem o próprio aniversário. Não tem dinheiro nem condição. Ele é rejeitado. O pobre é odiado até pelo seu próximo. Mas é chegado um grande dia e uma grande festa. 8 de julho, o dia do pobre, escolhido para ser rico. Se você é um pobre em tudo, seja financeira ou na vida espiritual, então você é o nosso convidado especial. Domingo, 8 de julho, o dia do pobre escolhido para ser rico, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Quando Deus ele entra na vida de uma pessoa, tudo muda. E nós estamos aqui para provar para você que a sua situação de miséria, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela na família, ela pode mudar. Vamos colocar os 10 tipos de pobreza, por gentileza, produção. Quais desses tipos de pobreza têm atingido a sua vida?
Quais desses 10 tipos de pobreza têm atingido a sua vida? Pobreza de espírito, pode deixar aí, por favor. O que é a pobreza de espírito? São as pessoas que sofrem de depressão, as pessoas tristes, oprimidas, vazias. A pobreza de saúde, a pessoa que vive doente. A pobreza no amor, aquela pessoa que não consegue dar certo com absolutamente ninguém. A pobreza de caráter, há pessoas que elas têm um caráter fraco, ela quer mudar, ela quer ser uma pessoa de credibilidade, mas ela não consegue, o caráter é pobre. A pobreza da família, a pessoa que até tem filho, até tem esposa, até tem marido, ela tem ali alguém para chamar de filho, alguém para chamar de marido, mas ela não tem ali ninguém para poder chamar de família, porque há uma pobreza estabelecida no seio familiar. A pobreza de estudo, há pessoas que nunca tiveram oportunidade de avançar nos seus estudos, a pobreza de força. Talvez você está aí agora e se encontra enfraquecido, não tem força para lutar, não tem força nem para sair de casa, como dia desses a gente até visitou uma pessoa nessa situação. A pobreza de ideias, talvez você é uma pessoa, um empresário, um empreendedor, uma pessoa que sempre teve iniciativa e talvez hoje você se encontra pobre em suas ideias. A pobreza de amizades, talvez os amigos que você tem todos lhe traíram, lhe passaram para trás, se aproveitaram de você. Eram seus amigos quando tudo estava bem. Agora que você está aí sofrendo, você se encontra pobre de amigos. E, finalmente, a pobreza de dinheiro, que não precisa de muita explicação. É ou não é verdade? Amigo, Deus ele quer mudar essa história. E não importa qual seja a sua pobreza, esse domingo, dia 8 de julho, será o dia do pobre, escolhido para ser rico por Deus. Você vai agora acompanhar a história do Fabrício, que também chegou aqui como um pobre, mas Deus fez dele um rico escolhido para ser Deus, para ser um rico escolhido por Deus. A vida do Fabrício era assim, uma pobreza completa, não no sentido financeiro, mas em outras áreas. Acompanhe, por favor. Meu nome é Fabrício Matsumoto e a minha história de vida começa muito difícil, porque a minha infância foi bem sofrida. Eu morava numa casa de aluguel, muito feia a casa. Uma das paredes da casa era de madeira, a madeira estava podre. Ali eu me lembro que quando tinha os tiroteios na rua, a gente se jogava no chão da casa. E ali fui crescendo um jovem inseguro, um jovem sem perspectiva de mudança de vida por causa devido à infância que foi muito pobre. A cabeça da gente também cresce pobre, né? A gente fica com a mente pobre. Eu vinha ter um filho precoce, né? Esse filho já é grande, de um namoro que não deu certo e comecei a trabalhar em um outro lugar, que foi meu primeiro emprego registrado. Eu me lembro que eu ganhava 300 e poucos reais, olha só que miséria, 300 e poucos reais. Comecei a me relacionar com uma outra pessoa. Depois de certo tempo de relacionamento com essa outra pessoa, a gente se decidiu casar. A gente decidiu se casar e aí o que aconteceu? A gente foi morar numa casinha muito difícil, que uma amiga nossa cedeu no fundo do quintal dela, né? Ali um quartinho pra gente morar. Nesse quartinho tinha tudo ali, fogão, geladeira, pia. Ela deixou tudo pra gente ficar um tempo ali, porque ela viu a nossa necessidade. Nesse relacionamento, a gente veio a ter muitos problemas, porque eu enxergava coisas onde não existia e meu relacionamento foi se afundando cada dia mais. A gente vivia uma miséria dentro dessa casa. Eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão profunda. E até o ponto de a gente pegar o resto da comida dos funcionários onde a gente trabalhava e a gente levar para casa para a gente comer. A minha esposa não conseguiu. Ela pediu o divórcio. Ali foi um dos meus maiores fundos de poço, porque imagina, né? Da pobreza, a miséria, dívida, toda aquela situação, inseguro e ainda perdendo o casamento. Ali o chão saiu dos meus pés. Aí que a gente se sente mais derrotado ainda, porque a gente casa e não é para separar, né? Então imagina para um homem, né, que teve a missão de criar um lar, de criar uma família, de ser o provedor dessa casa, não conseguir trazer nem o básico para dentro dessa casa. Então eu era muito pobre mesmo.
O meu interior eu era miserável, eu vivia uma miséria dentro de mim, porque era um vazio tão grande, uma dor tão profunda, que a minha alma ela chegava a gritar, o meu interior gritava. Até que eu conheci uma fé que mudaria a minha vida, e me apresentaram um altar, o altar da Igreja Universal, que ali começou a haver uma mudança no meu interior. Cada dia que se passava, aquela depressão profunda que eu tinha foi dando espaço para o ânimo, foi dando espaço para a força, foi dando espaço para a firmeza. A síndrome do pânico sumiu. Os meus medos, traumas, complexos que eu trouxe da infância foram indo embora. E eu passei a conhecer uma riqueza na qual nunca foi me apresentado. Nunca eu imaginei que eu fosse conhecer. E ali o meu interior foi mudado. Mudou tudo dentro de mim. Eu passei a sonhar novamente. Eu ouvi a mensagem de que tudo era possível se eu cresce. Até que eu comecei a trabalhar para mim mesmo. Eu não tinha material para trabalhar. Eu ia a alguns clientes, porque como eu trabalhava em restaurante, eles me chamavam para ir para a casa deles e falavam, vem aqui em casa fazer comida para mim. Eu falava, poxa, mas eu não tenho os aparatos ali para fazer a comida na tua casa. O pessoal falava, só vem com a comida e você, o resto a gente se vira. Eu ia lucrando o dinheirinho, esse dinheirinho eu era fiel, eu separava a primeira parte de Deus, eu ofertava, cumpria meus propósitos e ali também o que sobrava eu investia no meu material. Hoje eu tenho a minha empresa, o meu restaurante. Eu fui convidado para ser sócio de um restaurante, foram investidos 3,5 milhões de reais em um dos melhores quarteirões de São Paulo, no bairro dos Jardins, entre a Alameda Lorena e Oscar Freire. Para quem era miserável, o altar me deu visão de enxergar um futuro. Tenho uma participação em um restaurante em Belém do Pará. Estou para inaugurar daqui uns dias mais um restaurante, próximo ali nos Jardins também, um bairro nobre, né? E presto consultoria, que é considerado um serviço intelectual. Uma pessoa que não tem estudo, prestar serviço intelectual. Só o altar pode capacitar uma pessoa para isso. Um dos pontos da minha vida que era totalmente frustrado, eu era miserável no amor, eu tinha sede de ser amado, mas não era amado, e a partir de agora eu sou amado. Eu tenho um casamento, eu tenho uma família, mas eu tenho o mais importante, que é o Espírito de Deus, que é quem me dá força, que me dá visão. Hoje Deus me tirou da pobreza e eu tenho a maior riqueza, que é a presença dEle. O pior pobre é aquele que aceita a pobreza. Mas se você é pobre e não aceita a pobreza, o altar te encontra, ainda que seja no lixo, e te ergue para você ser um vencedor e rico, assim como eu. Olha que coisa bacana a história aí do Fabrício. Olha que história de transformação, de superação. Ainda que você esteja no lixo, olha que coisa bacana que ele disse. Ele diz isso com experiência, com propriedade. Deus pode te resgatar. Isso é bíblico. Deus, ele diz que ele tira do monturo o necessitado. Ainda que você esteja no monturo, no lixão, Deus, ele pode tirar você dessa situação de pobreza, de humilhação. Você vê, ele que outrora era pobre, completamente pobre. Pobre, como ele mesmo disse, pobre de estudos. Está lá na nossa lista da pobreza. Ele que era pobre de estudos. Hoje, ele presta consultoria intelectual. Olha o que Deus faz na vida do pobre que se faz escolhido por ele. E Deus te escolheu. Deus escolheu a você. Talvez você agora está aí nos acompanhando e tudo que você tem na sua geladeira, deixa eu pegar aqui, ó. Tudo que você tem na sua geladeira é isso aqui, ó, é um ovo. Talvez tudo que você tem aí é isso. A sua situação chegou num ponto que a miséria tem reinado sobre sua vida. Tudo
que você tem talvez é isso. Ainda que a sua situação seja essa, de extrema pobreza, extrema miséria. E como temos falado, talvez o que se encontra assim, esse retrato da pobreza, talvez não seja necessariamente sua vida econômica. Talvez não seja necessariamente financeiramente, mas talvez essa mesa pobre, mostra aqui por favor a mesa, produção. Talvez aqui a pobreza retratada aqui nessa mesa não esteja necessariamente em cima da sua mesa, mas está na sua família. Talvez está na sua saúde. Talvez as suas ideias estejam assim pobres. A miséria chegou, reinou, tem reinado sobre você. E esse dia 8 de julho será o dia onde nós estaremos determinando, nesse domingo agora, que você que tem sido pobre, você que tem estado nessa situação, você venha mudar essa história. Dia 8 de julho, o dia do pobre escolhido para ser rico por Deus. Você vai agora acompanhar esse intervalo que falam dos maiores pobres do mundo. São pessoas que vivem em extrema condição de miséria. Uns até já morreram. E todos eu garanto que você conhece. Acompanhe só, a gente já volta. Você está vendo aí como que pobreza não está relacionada apenas com dinheiro? Você está vendo que pobreza não está apenas alcançando o bolso das pessoas? Porque há quem tenha dinheiro para comprar tudo, mas ainda assim é pobre, ou no espírito, ou na saúde. Vamos colocar mais uma vez aí a lista dos 10 tipos de pobreza, por gentileza. Talvez você tenha até condição para fazer uma boa compra, de ter uma boa casa, ter um bom carro, mas talvez você tenha sido pobre no espírito, na saúde, no amor, no caráter, na família. Por exemplo, na vida do Fabrício, que nós acompanhamos há pouco, a gente pode detectar aí, pelo menos dessa lista de 10, pelo menos a gente pode detectar aí uns 5 ou 6 itens, umas 5 ou 6 áreas em que ele manifestava essa pobreza. A vida dele, melhor dizendo, manifestava essa pobreza. Mas assim como houve uma mudança para o Fabrício, também haverá uma mudança na sua vida. Nesse domingo, dia 8 de julho, o dia do pobre escolhido por Deus para ser rico. Essa situação vai mudar. Você pode seguir ligando na nossa central Linha Amigo 24 horas, 020 7272 1010. Você também pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 44 07903 96 30 15. 44 7903 96 30 15. Nós vamos daqui a pouco ler alguns dos nomes das pessoas que estão ligando. Inclusive, nesse domingo, nós, para tratar da pobreza que atinge a saúde das pessoas, nós temos realizado um propósito chamado a Gota do Milagre. Você vai trazer uma garrafinha com água. E olha, não importa qual seja a sua garrafa, ainda que ela seja como essa aqui, ó. Mostra aqui, por favor, produção, a mesa. Ainda que a sua garrafa seja como essa aqui, ó. Pobrinha.
muito pobre, não tem problema. Traz sua garrafa, coloca aqui a água e nós vamos colocar dentro dessa garrafa com água a gota do milagre. Você vai agora acompanhar resultados de pessoas que foram abençoadas através do tratamento chamado gota do milagre. Acompanhe. Qual é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, o que aconteceu através da gota do milagre? Pastor, eu fui operada a cabeça, como o senhor sabe, né? E o ano passado fui fazer o exame e disseram que estava outra vez o tumor a crescer e tinha que fazer radioterapia. Eu disse que não, perante Deus, eu disse, eu não vou fazer, eu não aceito. Peguei-me nisto, no segundo exame, estacionou, não fiz radioterapia, nem vou fazer. Está curada? Estou curada, pastor. Bem forte para Jesus. Parabéns pela sua fé. Qual é o nome? Fernando. Fernando, o que aconteceu através da gota do milagre? Então, pastor, já fui curado de muita coisa e já muitas coisas que eu tinha na minha vida que a água curou-me. Então, uma das primeiras coisas que eu tinha um problema na pele que não havia como cura. O doutor dava-me um remédio para mim tomar banho e coisa e nunca passava. Eu usei essa água e logo no outro dia já passou. E normalmente também tinha muitas dores de cabeça, não conseguia dormir e tinha muitos insônios. Então, através da água fui curado. Não só fui curado da doença, mas em todos os aspectos que a água acontece na minha vida, porque eu ungi o meu negócio, ungi a minha casa, tudo que era para dar errado dava sempre certo. Através da água, você tem usado a água até no negócio? Sim, senhor. Tem dado certo? Sempre certo, nunca falha. Parabéns, Deus abençoe. Qual é o seu nome? Jorge. Sou Jorge, o que aconteceu através da gota do milagre? É assim, eu sofro de uma labirintite há 8 anos, em que os médicos disseram-me que eu tenho Meniere, que são tonturas e zumbidos crónicos. Sim. Eu, desde que comecei a usar a gota do milagre, eu vi o poder de Deus na minha vida. Estou bastante melhor em relação ao que estava. Quer dizer, totalmente diferente? Totalmente diferente, sinto melhor. Há quanto tempo você tinha esse problema? Há 8 anos. 8 anos. Mas a gota do milagre fez efeito? Fez isso, sim, senhora. Está bem? Estou melhor um pouco. Parabéns pela sua fé. Deus abençoe. O que aconteceu é que eu tinha uma tendinite nesse braço e fiz 2 infiltrações aqui no braço e comecei a usar a gota do milagre e eu fui curada, graças a Deus. Desapareceu a tendinite? Desapareceu. Pode mexer o braço? Posso mexer o braço agora. E eu não conseguia pegar uma folha de papel. Sério? Que ela caía da minha mão. E usando a gota do milagre, fui curada, graças a Deus. Parabéns pela sua fé. Deus abençoe. Qual é o nome? Aissa. Anse, o que aconteceu através da gota do milagre? A minha filha estava com uma alergia na mão e então eu disse, eu não vou pôr nenhum medicamento, eu vou usar a água. Então fui usando a água e desapareceu. Desapareceu? Sim. Está curado? Estou curada. Parabéns pela sua fé. Bem forte para Jesus. Minha irmã, no final do ano passado, ela veio a queixar de dor na perna, que ela não sabia o que era, a ponto de perder o sentido e cair. Isso só veio agravando. Descobriram que ela tinha um osso solto no pé e só veio agravando a ponto dela não conseguir mais ficar de pé nem trabalhar de tanta dor, por mais medicamentos que ela estava a tomar forte, não resultava. Então eu disse, eu lhe dava de tratamento. A gota do milagre. Sim, mas ela usava, mas não usava com fé, a ponto dela pensar que ela já não ia poder andar, não conseguia sair da cama nem nada. Ia para trabalhar, tinha que voltar porque não aguentava. Então eu disse, se não for pela fé dela, vai ser pela minha fé. Eu usava da água no lugar, na perna onde ela queixava. Ela desapareceu, já anda. Ela também era para fazer operação, só que suspenderam a operação, porque se ela fizesse a operação podia complicar a situação dela, então vão usar um novo método de tratamento. Está bem, já anda, dança e tudo mais. Já dança? Trabalha também. Trabalha? Já. Parabéns pela sua fé. Qual é o nome da senhora? Benedita. Dona Benedita, o que aconteceu através da gota do milagre? Então, pastor, eu fui curada de 3 cistos na tireoide, suspeita de câncer e não tinha nada a ver com câncer. E, inclusive, eles murcharam, secaram um pouco. Você tinha 3 cistos na garganta? Tireoide. Na tireoide? Uhum. Usou o tratamento com a água do milagre? E eles não cresceram, diminuíram. E não teve nada com câncer. Está curada? Curada. Parabéns pela sua fé. Qual é o nome da senhora? Érica. Érica. O que aconteceu através da gota do milagre? Então, pastor, eu fui curada de um caroço no seio. Eu fui diagnosticada com um caroço e os médicos suspeitavam que já era câncer.
E eu tinha marcado a biópsia e eu não aceitei. Eu comecei a usar água. Quando eu cheguei no dia de fazer a biópsia, nem foi preciso, porque o caroço tinha sumido. Sumiu o caroço do seio? Sumiu. Através da gota do milagre? Da gota do milagre. Está curada? Curada. Parabéns pela sua fé. Deus abençoe. A gota do milagre fez 2 milagres. O primeiro é na saúde. Eu tinha uma grande bactéria gram-positiva muito forte durante 15 anos e não saía de jeito nenhum com antibioterapia. Então foi feito vários exames e assim que eu fiz o tratamento, fui curada. Até o dia de hoje, continuam a fuçar e eu disse aos médicos, vocês podem virar minha cabeça, vocês não vão encontrar nada. Quer seja para isso, quer seja todas as mentiras que o diabo colocou na minha vida, acabou. A segunda, eu tinha vencido depois da campanha, tinha um emprego, tinha que recolher, tinha que receber o meu novo contrato, nunca vinha, peguei a água, fui lá no local de trabalho, discretamente, lancei, determinei e já estou a trabalhar já faz um mês. Parabéns pela sua fé. Qual é o seu nome? Eliana. Eliana, o que aconteceu através da gota do milagre? Eu sentia muitas coisas, mas o que me acabava mais era dor no estômago e o útero. Quanto tempo teve essa dor no estômago? Pastor, de quando eu tinha 16 anos, essa dor eu sofria muito, eu caía no chão de dor e quando eu comecei a fazer o tratamento, graças a Deus, não sinto mais nada. A dor desapareceu? Desapareceu dor, o útero está perfeito, fui fazer exame, não tenho mais nada, limpa. Parabéns pela sua fé, Deus abençoe. Qual é o nome da senhora? Pastor Joana. Dona Joana, o que aconteceu através da gota do milagre? Ai, pastor, aconteceu muitas coisas. Não posso contar tudo. Tinha alergia no corpo, coça, não conseguia dormir. Passo sempre aquela água com óleo. E alergia? Nunca mais tenho, pastor. Está curado? Está curado. Me abençoe. Amém. Parabéns. Bem forte para Jesus. Eu tinha dores de cabeça muito fortes e com nada passava, pastor. E era muito nervosa. Armava discussão com qualquer coisa e desde que hoje a minha fé, estou outra nova pessoa. Está diferente? Curado. O nervosismo saiu? Acabou. Dor de cabeça constante? Nunca mais. Parabéns. Deus abençoe. Qual é o nome da senhora? Antônia. Antônia. Dona Antônia, o que aconteceu? Tive sérios problemas da perna, tanto mais, falta de sono e tudo. E tinha anginas de peito. Usei a gota do milagre e fui curado. Tinha angina de peito? Sim. Você sabe que a angina de peito não tem cura aos olhos do médico, só a cirurgia. Sim. Foi curado? Fui curada, pastor. Está bem? Estou muito bem. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Esse câncer vai desaparecer, esse problema que você tem no seu casamento, na sua vida financeira, na sua família, vai desaparecer. E adorar onde? Asiática. A senhora podia fazer isso? Não. Segunda-feira eu não fui trabalhar. Não foi trabalhar? Não. E hoje chegou aqui com dor? Sim. Eu estava com 3 cistos na tireoide. Essa suspeita era que isso fosse tumores malignos. O senhor tinha dor quando subiu no altar? Sim. Era aonde? Na coluna? Em todos os ossos. Todos os ossos. Aí o médico constatou que tinha algo estranho no meu seio. Atrás, meu filho estava com alergia muito forte no corpo, cheio de caroço vermelho. Eu dei a água para ele beber e passei a água no local. 2 dias secou tudo. Nova etapa do poderoso tratamento espiritual. Fiz o tratamento, da gota do milagre e pela segunda vez, quando eu voltei lá, ele falou que já não tinha mais nada. O caroço desapareceu? Sim. Todos os domingos, às 10 horas, venha receber a gota do milagre. E minha biópsia saiu há 1 semana atrás. Os tumores, inclusive, pastor, eles diminuíram. Nunca deixei de crer, tomando a água, ungindo com óleo. É só crer, confiar e obedecer. Caramba, e a dor? Passou. Só tá rindo por quê? Felicidade, né, pastor? A sua esposa podia levantar os braços como ela levantava? Não podia, então levanta para eles verem. Olha só, ela podia fazer isto. 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, em Finsbury Park. Quando Deus ele entra na vida de uma pessoa, acaba a pobreza. Seja na família, seja na vida sentimental, seja em que área for. Deus não concorda em ver você sofrendo dessa maneira, e nem de maneira nenhuma. Deus não aprova
que você continue sendo inundado por suas lágrimas todos os dias. A pressão que você sofre de todos os lados, para que haja uma solução. De repente você, pai de família, que agora me acompanha, e talvez você se encontra desesperado, não tem trabalho. E não se trata de ser negligente, é porque realmente a coisa fechou de uma maneira que você não consegue mais mover para canto nenhum. Talvez você luta e não sai do lugar. Você sofre a vergonha de ser aí esperado seu provedor de sua casa e talvez você está assim, ó, de mãos atadas, mãos amarradas. É como se você não pudesse fazer nada. Nesse domingo, nós estaremos determinando que essa situação venha mudar. Essa situação que você tem enfrentado, ela venha acabar de uma vez por todas, para que você não seja mais o refém do seu sofrimento, mas para que você, a partir de agora, escreva uma nova história, para que você tenha o domínio sobre aquilo que irá acontecer na sua vida. Você que perdeu o controle da situação, você que há muito tempo já não consegue dar um rumo à sua vida. As coisas simplesmente estão indo por conta própria. E o problema é que estão indo para um caminho de destruição. É como um carro desgovernado, aonde você tenta pisar no freio e não consegue. Se você se encontra nessa situação, nesse domingo, dia 8 de julho, esteja conosco. O dia do pobre escolhido para ser rico por Deus, às 10 horas da manhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Uma das coisas que impede ou que amarra as pessoas de chegarem à igreja universal é justamente o preconceito e as mentiras espalhadas pela mídia descompromissada com a verdade. Eu quero que você agora acompanhe a história dessa pessoa que também foi vítima de fake news. Ela que, no caso, ele, o Jerônimo, que por muito tempo se viu tomado por preconceito, tomado por uma ideia errada, por uma ideia desentendida. Mas ele chegou aqui à Igreja Universal e Deus mudou essa situação, porque ele finalmente venceu esse preconceito. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar para você uma maneira, você que diz assim, eu nunca vou pisar os meus pés na Igreja Universal. Eu tenho uma solução para você, daqui a pouco eu vou te mostrar. Vamos ao testemunho. Meu nome é Luiz Jerônimo, tenho 50 anos, sou administrador em marketing. Eu fui vítima do fake news, que falam. Na época, eu lembro que os comentários que chegavam da Igreja Universal, do Bispo Macedo, era que ele era ladrão. Macedo foi cercado por policiais. Foi na época que teve o evento no Maracanã, isso foi bem visível, aqueles grandes fardos, vamos dizer assim, de malotes, e aquilo ficava claro que era o quê? Ele roubando, os demais pastores roubando. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... A gente passou a detestar. Eu mesmo, na minha casa mesmo, ninguém gostava. Quando falava do Bispo Macedo, era como se estivesse falando, de um corrupto, fora do comum. A minha namorada, na época, ela frequentava a igreja. E eu mesmo falava. E muitas vezes eu cheguei a falar para ela, vai lá ficar com esses pastores dessa igreja aí. Eu falava isso. Por quê? Porque eu não tinha minha mente aberta na questão que envolve a mudança, a transformação da vida espiritual. E eu via vinculado, alguns telejornais da época eram maciço e a gente, através desses fake news, a gente assistia esses telejornais. E aquilo ali, ele tinha muita informação e aquilo ali massificava. Então a gente procurava o quê? Seguir aquilo, não conhecia mais, porque
grande jornal estava falando, a gente tinha que o quê? Não, tá certo mesmo, é verdade, você tem que ser preso mesmo, quero ver agora o que eles vão fazer, porque eu odeio esse cara. E era assim a conduta da gente. Sinceridade, viu? Na época, olha, eu avançava nele. Eu dou risada assim, mas na época era uma coisa assim monstruosa que a gente não conseguia se controlar. Quando falava do bispo, era uma coisa que era incontrolável. Como eu falei, a minha esposa, quer dizer, na época namorada, ela via como que eu reagia. Bastava falar da Igreja Universal, ou bastava falar do bispo Edir Macedo, sem o conhecer. Isso que era ainda, vamos dizer, o principal foco, né? Não conhecia, mas já fazia essa má visão devido às notícias, os fake news, né? Como era a minha vida, com todo esse preconceito? Poxa, eu bebia muito, eu fui usuário de droga, né? O meu ambiente familiar era péssimo. O meu pai, ele chegou a ser coronel do exército. Então, eles tinham um regime rígido, mas era totalmente destruído. Era, sabe, a família destruída, brigas, envolvimento com os encostos. Então, assim, a minha vida era destruída. A namorada, na época, desculpa, ela falou para mim assim: você quer mudar a sua vida? Você quer ter uma vida transformada? Você quer ter família? Vai ver o que eu faço na igreja. E eu lembro que eu tive perca de irmãos meus no mundo do crime. E eu estava ameaçado de morte. E eu vim até a igreja, eu lembro, como se fosse hoje, que a gente não esquece, numa sexta-feira, saí da minha casa com todo o meu orgulho, soberba. Falava que nunca ia entrar na Igreja Universal também. Só que naquele dia a palavra dela foi fundo no meu ser. E eu fui até a igreja. Chegando lá, tinha um pastor novinho, um menino. Isso eu tinha 29 anos na época. E ele chegou e falou para mim assim: olha, com certeza, se você for para o altar, colocar a sua vida no altar, a partir de hoje, a sua vida muda. Você crê? A partir dali, os meus olhos, aquela palavra, fez com que eu abrisse a minha mente. Tudo aquilo que eu vi lá atrás, as notícias, o que falavam do Bispo Macedo, o que falavam dos pastores, o que falavam da Igreja Universal, dos dízimos, das ofertas. Porque eu cheguei até, isso é bom lembrar, que eu cheguei na igreja, eu escondi a minha carteira. Porque eu cheguei aí um tempo, quando a minha namorada pedia para mim. Eu cheguei aí, mas eu já ia com aquele preconceito, não fechava os olhos, né? Eu lembro que em várias situações eu fiz isso, né? E assim, os meus olhos ali foram abertos, totalmente em todos os sentidos. Então, essas notícias já não fizeram mais parte da minha mente, do meu intelecto. O que eu aprendi também na questão da formação? Porque quando você hoje faz uma faculdade, você tem o seu senso crítico, né? Então pensa, puxa vida, são pessoas que são formadas, intelectuais, mas com a visão tapada. Porque eu era assim. Então, assim, me senti muito prejudicado, sim, claro. Não tem como você não falar que foi prejudicado. Porque, como eu volto a dizer, hoje eu tenho minha vida transformada, mas eu poderia estar muito mais lá na frente, muito mais. Essa palavra desafio, ela é muito significante. Por quê? Porque transformou a minha vida. Então, eu falo para você que está aí, que não é simpatizante da Igreja Universal, né, mas que você tem um problema, seja físico, espiritual, financeiro, eu lanço para você esse desafio, né? Assim como eu cheguei na igreja e a minha vida transformou, eu tenho certeza que há de transformar a sua. Agora, se você for obedecer, seguir o que é passado e a sua vida não mudar, nunca mais pise na Igreja Universal.
A linha Amigo 24 horas fornece suporte emocional e espiritual, 24 horas por dia, para pessoas que estão a passar momentos de angústia e desespero, incluindo aqueles que podem levar ao suicídio. Oferecemos os nossos serviços por telefone 24 horas por dia, também por e-mail, carta e ainda atendemos pessoalmente em todos os centros de ajuda. Linha Amigo 24 horas, 020-7272-1010. Olha, a gente correu aqui um pouquinho, que eu quero dar um exemplo para você. Você que diz assim, eu nunca vou pisar os meus pés na Igreja Universal. Eu peguei aqui a produtora, a Liliane, para dar esse exemplo para você. Você que diz assim, eu nunca vou pisar os meus pés na Igreja Universal, como era o caso aí do Jerônimo, a solução é simples. Você vai chegar na igreja e vai ter uma cadeira como essa aqui, ó, lá na porta da igreja. E você pode chegar emburrado, você pode chegar com um bico grande, não tem problema. Não tem problema. Você que diz assim, eu nunca pisaria os meus pés na Igreja Universal. Você vai chegar ali, a gente vai ter uma cadeira como essa. Aí, ó, na porta da igreja você senta na cadeira, aí eu faço assim, ó, eu empurro você até lá dentro da igreja. Você então assiste a reunião todinha. Quando acabar a reunião, acabou a reunião, a gente faz isso aqui, ó. A gente pega e leva você de volta lá para fora da igreja. Aí a gente fala assim, ó, tchau, vai com Deus. Aí você pode dizer que nunca pisou seus pés na Igreja Universal, mas o que realmente importa, meu amigo, minha amiga, o que realmente interessa é que nesse domingo você esteja conosco. Vença o preconceito, vença tudo aquilo que tem sido uma barreira, um obstáculo para que você esteja. Porque talvez você se encontra nessa situação, nessa condição de pobreza. Vamos colocar de novo os 10 tipos de pobreza? Coloca aí, por favor, de novo. Deixa aí na tela, por gentileza, os 10 tipos de pobreza que têm atingido a vida das pessoas. Quais são os 10 tipos de pobreza? A pobreza de espírito, a pobreza de saúde, a pobreza de amor, de caráter, família, de estudo, de ideias, amizades e, finalmente, a pobreza financeira, a pobreza de dinheiro. Não importa qual seja a sua necessidade, não importa qual seja a sua pobreza, o que importa, amigo, amiga, é o seguinte, se você estiver aqui conosco nesse domingo, dia 8 de julho, às 10 horas da manhã, Deus ele vai fazer com que essa pobreza termine na sua vida. E é claro, não é num passe de mágica, não é uma coisa mágica que vai acontecer, mas é pela fé. É pela fé. E essa fé vai trazer à sua vida resultado como nunca antes, tá certo? Você pode seguir ligando, a nossa central Linha Amigo está aberta à sua inteira disposição. O telefone é o 020-7272-1010. 020-7272-1010. Daqui a pouquinho nós vamos ao momento da oração, vamos falar com Deus em seu favor. Nós temos também o WhatsApp, você pode enviar, por gentileza, sua mensagem no WhatsApp e a gente vai estar respondendo logo mais o término desse programa. É o 44, para quem está fora do Reino Unido, 079-03-96-3015. 079-03-96-3015. Agora, antes da gente falar com Deus, nós vamos agora mostrar para você mais resultados de vidas transformadas. Nós já voltamos. A bruxaria que me fizeram foi através de um arroz de cabidela. Indicaram-me para ir a uma pessoa espírita. Ele me deu uns pozos para tomar, do qual eu vomitei imenso. E daí para a frente a minha vida, durante 6 ou 7 anos, não teve grande significado. O meu nome é Rui e eu fui vítima de um ritual. O sofrimento começou através de uma bruxaria que me fizeram através de comida. Familiares indicaram-me para ir a uma pessoa espírita que me disse para eu estar em jejum um dia inteiro e me deu uns pozos para tomar, do qual eu vomitei imenso. E daí para a frente a minha vida, durante 6 ou 7 anos, não teve grande significado. Tive negócios que não correram certo, tive uma vida de vícios, de noitadas, sem perspectivas de futuro, digamos assim. Bebia álcool todos os dias, diariamente, noitadas diariamente, não
trabalhei, a situação foi essa. Interiormente revoltava-me com tudo e com nada, era bastante nervoso, não sei se seria depressivo, mas eu sei que era bastante nervoso, não aceitava que me chamassem a atenção, fosse do que fosse. Lá está, a minha vida não fazia sentido nenhum, era só vícios, café, bebida. Depois conheci o Centro de Ajuda através da minha atual mulher, porque a nossa vida estava um bocado estragada, digamos assim, e através da minha mulher ela trouxe-me ao Centro de Ajuda e hoje, graças a Deus, a minha vida está uma maravilha, por assim dizer. Sou feliz, tenho 2 filhos, o ritual que estava na minha vida foi quebrado e hoje sou feliz. A sede nacional do Centro de Ajuda em Londres é muito fácil sua localização por vários meios de transporte. Os ônibus que permitem seu acesso são muitos, como por exemplo 04, 29, 153, 253, 254 e 259, bem próximo à estação de Finsbury Park, com opções metrô e trem, com reuniões diárias em espanhol, inglês e português. 232 7 Cecil Road, N4, 3NX. Centro de Ajuda, uma porta aberta para você mudar de vida. Agora é momento de oração, nós vamos falar com Deus em seu favor. Prepare aí o seu copo com água, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para que aonde você esteja, Ele possa lhe alcançar. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. E eu oro com todos aqueles, meu Deus, que se encontram nessa condição de pobreza econômica, familiar, sentimental, espiritual, na sua saúde. Que essa pessoa seja agora, meu Deus, alcançada. Muito embora aqui eu oro, meu Deus, para que o Senhor fortaleça essa pessoa, mas não apenas para que ela se sinta bem ao término dessa oração, mas para que ela tenha forças para que nesse domingo ela esteja conosco. Para que aonde, meu Deus, esteja esse sofrimento, em qualquer área da vida dessa pessoa, ela possa encontrar, sem sombra de dúvida, em Ti a solução, a riqueza que o Senhor promete em Tua palavra. Consagre essa água, meu Deus, para que todos aqueles que desta água beberem sejam fortalecidos e livres de suas mazelas, em o nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Beba da água, beba com fé. Graças a Deus, eu tenho certeza que você está bem. Agora, veja só, o momento da oração que nós realizamos aqui agora traz a você esse bem-estar, não é verdade? Eu tenho certeza que você agora está bem. Tenho certeza que nesse momento você se encontra diferente. Se você orou com a gente com fé, então você percebe isso. Agora, não se apoie nisso, não escolhe nisso. Porque eu sei que muitos que nos acompanham esperam por esse momento, para colocar ali o seu copo com água, para orar conosco. Mas entenda, isso não é suficiente para que aconteça uma mudança em sua vida. Se você quer uma mudança, você tem que se esforçar. Você tem que fazer sua parte nesse domingo, estar conosco.
tá certo? Às 10 horas da manhã, aqui na nossa sede nacional em Finsbury Park. O nosso endereço aparece aí na sua tela, é o 232 da Seven Sister Road. O postcode é o N43NX. No salão em português, é o primeiro andar aqui do Teatro Rainbow, ok? Se você nos acompanha de outras localidades, você pode acessar o website centrodeajuda.com e ali você vai encontrar os demais endereços e também os seus respectivos horários. Nós vamos encerrando por aqui o nosso programa. Que Deus abençoe sua vida de forma rica e poderosa. Um forte abraço. Até o próximo encontro.